Olá, meus amores! Vamos falar agora sobre gêneros literários e a leitura literária. Bem, considerando a literatura uma modalidade de conhecimento do ser humano e também do mundo, torna-se relevante oferecer condições ao aluno para que ele perceba a importância dessa disciplina em sua formação integral, o que poderá ser feito através da problematização do fato literário e da possibilidade de encaminhar a solução por meio de um modelo que privilegie essa abordagem. Então, vamos aqui para o nosso slide. Literatura e conhecimento. A literatura, como disciplina nos currículos escolares, tem sofrido significativo apagamento, despertando o interesse de estudiosos da área, que procuram novos caminhos para o ensino desse conhecimento, renovando estratégias de abordagem para a questão. Então, passando aqui para o slide 3, se antes do século XX, os livros aos quais as crianças e jovens tenham acesso não eram mais que algumas traduções ou obras que atendiam ao interesse da classe dominante, divulgando sua ideologia, a partir de Monteiro Lobato, a leitura literária passa a ter outro caráter, que é o de obra emancipatória. Como tal, gente, passa a deflagrar um processo de crítica aos valores impostos às crianças tradicionalmente, o que viria a influir de forma considerável nas produções literárias destinadas a jovens e crianças no Brasil, em especial a partir de 1980. Então, assim, tendo em vista a potencialidade da obra literária como elemento formador do ser humano, estudiosos buscam tornar a literatura um conhecimento que possa funcionar como recurso transdisciplinar, na medida em que desenvolve competências e habilidades valiosas para outros campos de estudo, bem como, segundo uma ótica cultural, transformá-la em fator de humanização e unificação em uma sociedade tecnológica e fragmentada. Então, vamos aqui para o nosso slide. A partir do pressuposto que a literatura configura-se como uma modalidade de compreensão do ser humano e do mundo, além de ser uma praxis social, torna-se essencial oportunizar ao educando condições para que ele perceba a relevância dessa disciplina em sua formação integral. Então, para isso, principalmente, o mundo adulto, os professores, os pais, precisam estar cientes dessa importância, gente, pois é um primeiro passo em direção ao entendimento de que o texto literário veicula uma modalidade de conhecimento particular que não se assemelha ao saber produzido pela ciência, sendo ao mesmo tempo representação e análise. A literatura, ela possibilita o resgate da realidade. Então, essa modalidade de texto, por sua própria natureza, possibilita a crítica e a contradição através de uma linguagem não linear, ou seja, distinta da linguagem comum. Então, o autor, ele aproveita o seu conhecimento de mundo, recria essa experiência através dos recursos de seu imaginário e expressa por meio da linguagem artisticamente trabalhada, né? Então, uma vez que esse texto relaciona-se com a realidade e a experiência humana, desempenha uma função muito significativa no aspecto comunicativo, pois auxilia o sujeito a emancipar-se na medida em que
também pode libertá-lo do processo de massificação a que esse sujeito está submetido, né? Então, vamos aqui para o slide. Constata-se, assim, a premência de colocar o educando em contato com a literatura. E uma forma de fazê-lo é trabalhar o texto literário em suas variações textuais, possibilitando a produção de sentidos, uma vez que o estudo que somente privilegia a memorização de datas, nomes de autores, listas de obras, não sensibiliza o educando para a potencialidade do texto literário, certo? Então, independente de se tratar de conto, de crônica, de romance, poema, peça teatral, o professor, como mediador, ele poderá estimular o aluno para a leitura da literatura. Um trabalho que vem a privilegiar a diversidade de textos literários propicia a construção de um repertório de leitura, o que favorece maior conhecimento do mundo e de si mesmo. Então, esse percurso poderá contribuir para o desenvolvimento de uma conduta de autonomia do ser humano. Na mesma proporção, gente, em que amplia seu horizonte de expectativas e aprimora sua capacidade crítica. Entretanto, pessoal, é importante que o professor esteja atento não só à questão do espaço destinado ao texto literário em sala de aula, mas também à forma como o material ele poderá ser trabalhado e aos gêneros textuais que veiculam todo esse conhecimento, né? Então, essa articulação se justifica na medida em que as contínuas mudanças que se operam na sociedade exigem transformações na educação, na escola, no processo de ensino e etc. Então, o autor Perrenot, ele, preocupado com essa questão, afirma que, diante das modificações sociais, torna-se premente uma prática reflexiva e participação crítica. Ele ainda enfatiza que os professores não chegam a ser os intelectuais no sentido estrito do termo e são, assim, mediadores e intérpretes ativos das culturas, dos valores e do saber em transformação. Então, nesse trajeto, como está aí no slide para vocês, torna-se variável pensar em uma modalidade alternativa de ensino e aprendizagem, um método de trabalho que se contraponha aos moldes positivistas de base empírica. Uma forma de fazê-lo, acredita-se, é através da problematização do fato literário e da possibilidade de encaminhar a solução por meio de um modelo que privilegie essa abordagem. Um método baseado na investigação que defenda a atuação do professor e dos alunos como pesquisadores em sala de aula, certo? Então, essa particularidade de trabalho remete a um procedimento muito utilizado em ciências sociais, que é a pesquisa-ação, né? Cuja renovação na área educacional poderá significar a otimização do ensino. Então, dessa maneira, o professor detém as melhores condições de avaliar a prática docente, cujo esse resultado ele pode representar a melhoria do evento educacional e os alunos podem participar ativamente do processo de ensino e aprendizagem, favorecendo o desenvolvimento da sua autonomia, certo? Então, nessa perspectiva, o propósito desse estudo, né, que a gente vai fazer aqui sobre a literatura e os gêneros textuais, é de ensejar, né, uma discussão, promover uma discussão sobre a relevância de trabalhar com
diferentes gêneros textuais em sala de aula, numa abordagem que seja da pesquisa-ação no ensino da literatura, a fim de contribuir para revitalizar esse conhecimento e acenando com a possibilidade de mudança na formação do educador e do educando, certo? Então, vamos aqui para o nosso slide. Literatura, leitura e emancipação. Então, a crise no ensino da literatura tem suscitado as mais variadas discussões entre estudiosos da área. Para alguns, o problema situa-se no aluno que não lê, não apresenta maturidade para entender o fato literário, prefere dedicar-se a outras atividades cujo apelo permanente encontra-se na mídia que envolve de forma indiscriminada todas as pessoas. Para outros, o problema está no professor, que não dispõe de um acervo de estratégia para o desenvolvimento do gosto pela literatura, não conhece suficientemente uma metodologia que vá ao encontro do ensino da literatura para jovens e crianças, ou mesmo não frequenta com assiduidade os livros e a literatura. E outros ainda atribuem essa crise a fatores externos, como bibliotecas mal equipadas ou insuficientes, alto preço dos livros, pouco tempo para a literatura e entre outros, né? Então, considerando-se que a civilização deste início de milênio é fundamentalmente letrada, torna-se imprescindível ao ser humano ter à sua disposição as ferramentas necessárias para que se possibilitem a sobrevivência no mundo que depende da palavra escrita para a realização das ações mais trivais. Então, muito mais que executar ações rotineiras, a pessoa, continuamente, ela necessita tomar decisões que exigem pensamento reflexivo, raciocínio e conhecimento. Então, este conhecimento, ele basicamente é obtido através de duas fontes. Primeiramente, pela experiência direta, né? Na qual é executada uma tentativa e, quando adequada a resposta, a experiência é registrada como válida, caso contrário, é descartada e nova tentativa é realizada. Então, essa modalidade de aprendizagem fundamentada no ensaio e erro é interessante e provê a pessoa com experiências ricas e duradouras. A outra forma de enriquecer o universo pessoal é pela leitura de textos diversificados, através da qual é possível desenvolver inúmeras habilidades, tais como observação, comparação, seleção, análise e síntese, transposição de dados para outras situações. Certo? Então, evidentemente, a experiência direta, ela também enseja o desenvolvimento dessas habilidades, porém, é mais limitada, né? Pois a ocorrência de situações concretas depende inteiramente de uma relação de causalidade. Como está aí no slide. Já na leitura, especialmente de textos ficcionais, a diversidade de situações é muito maior, possibilitando o contato com experiências múltiplas e variadas. Isso pode ser comprovado, por exemplo, por estudos que remontam à literatura infantil. Então, gente, eu vou encerrar aqui essa aula porque o tempo está acabando, mas a gente retorna na próxima aula aqui para continuar esse assunto, tá bom?